Aqui está o que você receberá nos próximos minutos. Uma visão clara de Marcos 1:35. Uma rotina de oração matinal que você pode seguir linha por linha e um passo prático que o ajuda a começar o dia com Deus, ancorando sua mente, acalmando a ansiedade, mudando cada decisão com clareza bíblica. Sem rodeios. Apenas escritura, aplicação e um encontro vivo com a presença de Deus. Aqui está o que você receberá nos próximos minutos. Uma visão clara de Marcos 1:35. Uma rotina de oração matinal que você pode seguir linha por linha e um passo prático que o ajuda a começar o dia com Deus, ancorando sua mente, acalmando a ansiedade, mudando cada decisão com clareza bíblica. Sem rodeios. Apenas escritura, aplicação e um encontro vivo com a presença de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Este único versículo é um modelo. Observe 3 movimentos entrelaçados na oração matinal de Jesus. Separação, ele se afasta do barulho. Intenção, ele vai a algum lugar de propósito. E comunhão, ele realmente ora. Essa ordem importa. Muitas vezes a invertemos, tentando orar sem sair do barulho, e então nos perguntamos por que nossas mentes se dispersam. Solidão antes da petição. Presença antes dos pedidos. Esse é o ritmo de Cristo. Por que manhã? Porque a primeira voz que você ouve se torna a narradora do seu dia. Se o seu dia começa com notificações, o mundo define sua agenda. Se começa com a palavra de Deus e oração, o Espírito Santo molda seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas. Este não é um ritual para ganhar favores, é um relacionamento para receber paz, orientação e força. Quando Jesus se retirou enquanto ainda estava escuro, ele não estava fugindo da responsabilidade, ele estava reunindo poder para isso. Esse é o cerne de uma rotina matinal cristã eficaz, não fuga, mas capacitação. Veja como entrar nesse espaço agora mesmo. Primeiro, afaste-se fisicamente, se puder, mentalmente, se precisar. Sussurre o versículo de Marcos 1:35. Deixe que ele seja a sua porta de entrada. Segundo, nomeie o dia diante de Deus. Pai, este é o dia que fizeste. Entrego minha agenda, meus planos, minhas reações. Terceiro, faça uma pausa longa o suficiente para ouvir. Não se apresse em preencher o silêncio. A presença de Deus frequentemente fala através dele. Você não está falando para o ar. Você está encontrando o Deus vivo. Agora, ore comigo, curto, focado, repetível. Pai Celestial, venho-te no início deste dia. Dê a primeira palavra e a palavra final. Guarde meu coração, ordene meus passos e me encha com a tua paz. Coloco minha mente nas coisas do alto. Guia-me na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Essa é a sua ignição diária. Escritura, entrega, quietude e uma oração pedindo proteção para a sua mente. Se você começar assim, notará a mudança. Menos reatividade, mais foco sagrado. Menos espirais de medo, mais confiança silenciosa. Decisões alinhadas com a palavra de Deus em vez de pressão. Isso não é teoria, é o caminho testado de Cristo. E está disponível para você a cada amanhecer. Cada dia começa com uma batalha, antes mesmo de você sair da cama. As vozes da preocupação, a pressa da responsabilidade e a atração da distração já estão esperando por você. Mas aqui está a verdade. A primeira voz que você escolher ouvir se tornará a bússola da sua alma. Se for a voz do medo, seus passos serão inquietos. Se for a voz do mundo, seus pensamentos se dispersarão. Mas se for a voz de Deus por meio da oração, todo o seu dia será emoldurado com clareza, paz e força. É por isso que Jesus não orava simplesmente em momentos aleatórios. Ele fez do início do dia o seu altar. Ele entendia algo que a maioria de nós ignora. As manhãs definem a direção. Se a base é a oração, então cada decisão, cada reação, cada palavra dita flui desse alinhamento espiritual. Pense desta forma. Um músico afina seu instrumento antes do concerto, não depois. Da mesma forma, a alma se afina por meio da oração matinal, antes de enfrentar o barulho da vida. Agora, considere o que acontece quando ignoramos isso. Pensamos, vou orar mais tarde. Mas o mais tarde raramente chega. As horas se transformam em obrigações, telas, conversas, frustrações, até que o sol se põe e nosso espírito se sente vazio. Sem a oração ancorando a manhã, o mundo se apressa para preencher esse espaço. E uma vez que o mundo define o ritmo, vivemos de forma reativa em vez de intencional. É por isso que as Escrituras alertam em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. É um chamado para regular o termostato do seu espírito antes que a atmosfera do mundo o dite por você. E aqui está o convite. Quando você dá a Deus o primeiro momento, você não está perdendo tempo, você o está multiplicando.
A paz poupa a energia. O foco redime sua atenção. A clareza o protege do esforço desperdiçado. É por isso que tantos crentes testificam que começar o dia com oração não é apenas algo sagrado, mas também prático. Ela protege sua mente como um escudo e preenche seus passos com direção. Portanto, à medida que continuamos, vamos entrar no cerne desta prática, não apenas porque a oração importa, mas como orar por força, proteção e orientação de maneiras que o ajudem a passar o dia. Há uma razão pela qual Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esta não foi uma sugestão poética, foi um mandamento que revela a ordem da vida espiritual. Primeiro o reino, depois todo o resto. Quando invertemos essa ordem, sentimos, o estresse aumenta, a paz se esvai e nossos corações ficam pesados com fardos que nunca fomos feitos para carregar sozinhos. Pense no seu coração como um trono. Todas as manhãs, algo se assentará nele: preocupação, ambição, distrações ou a presença de Deus. Quem assume o trono dirige o dia. É por isso que o próprio Jesus começou em solidão, não cercado por multidões, não distraído por tarefas. Ele escolheu a quietude para que a presença do Pai reinasse sobre seus pensamentos antes que qualquer outra coisa exigisse sua atenção. Se até o Filho de Deus exigiu esse alinhamento, quanto mais nós. Colossenses 3:1-2 ecoa isso. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Observe o verbo pôr. É intencional. Assim como acertar um relógio, você decide para onde seu coração apontará. Sem essa decisão, o mundo o acertará para você, e nunca o acertará em direção à paz. Então, como isso se parece para nós? Começa com uma escolha antes que a correria comece. Quando o alarme tocar, antes de pegar o telefone, busque a palavra. Antes de navegar pelas atualizações, sussurra uma oração: Senhor, hoje eu te busco primeiro. Esses pequenos atos de entrega redefinem a atmosfera ao seu redor. Buscar o reino primeiro não se trata de duração, trata-se de prioridade. É dizer: Deus, antes de pedir qualquer coisa, eu te entrego meu coração, meu tempo, minha atenção. Isso não é ritual, é relacionamento. E quando você começa por aí, seu dia ganha peso. Conversas trazem graça, decisões trazem clareza. Até interrupções se tornam oportunidades porque sua mente já está sintonizada com a frequência do céu. Buscar o reino primeiro transforma o comum em solo sagrado. Agora, tendo visto porque o reino deve vir em primeiro lugar, vamos nos aprofundar na prática em si. Que tipo de oração traz não apenas paz, mas força para resistir à tentação, coragem para suportar as provações e proteção para sua família? Orar não é apenas falar em silêncio, é entrar em um lugar sagrado de encontro com aquele que já sabe que o dia é reserva. Quando Jesus orava pela manhã, ele não estava fugindo da realidade, ele estava se preparando para enfrentá-la. Cada tentação, cada multidão, cada momento de exaustão era enfrentado com uma reserva de força que havia sido preenchida naquelas primeiras horas. E essa mesma reserva está disponível para nós hoje. Pense nisso. Você não entra em uma tempestade sem abrigo e não entra em uma batalha sem a armadura. A oração é ambos, abrigo e armadura. Ela protege seu coração e arma seu espírito. É por isso que Paulo, em Efésios 6, fala da armadura de Deus. A verdade como seu cinto, a justiça como sua couraça, a salvação como seu capacete, a palavra como sua espada. Mas como essa armadura é presa? Por meio da oração. Sem oração, as peças permanecem em teoria. Com a oração, elas se tornam proteção. Portanto, ao abrir sua manhã para Deus, deixe que suas palavras abranjam 3 fundamentos: paz, orientação e proteção. Primeiro, paz, porque o mundo sempre tentará abalar sua mente. Ore: Pai, acalme meu espírito hoje. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Segundo, orientação, porque as decisões nunca são neutras. Ore: Senhor, dirija meus passos. Não me deixe cair em tentação, mas no caminho da vida. E terceiro, proteção, porque batalhas invisíveis nos cercam diariamente. Ore: cubra a mim e a minha família com o sangue de Jesus. Cerque-nos com seus anjos. Seja nossa torre forte e refúgio. Aqui está a beleza. Quando você ora assim, você começa o dia não em fraqueza, mas em força. Você sai de casa com a proteção do céu. Você carrega não apenas sua própria confiança, mas a certeza de que o próprio Deus vai à sua frente. E isso transforma a maneira como você anda, como você trabalha, como você enfrenta os desafios. O inimigo pode sussurrar medo, mas seu coração responde com fé. E é aqui que reside o verdadeiro poder da oração matinal.
Ela não muda apenas o que você pede, muda a maneira como você vive o dia. Ela lhe dá a coragem para enfrentar o que você ainda não vê, porque você sabe quem já a possui. Há uma paz que o mundo promete, mas nunca entrega. Uma paz frágil que se rompe assim que o telefone toca, a conta chega ou o médico liga. Mas as Escrituras falam de outro tipo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Isso não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo em meio a eles. E a oração matinal é a porta de entrada para essa paz inabalável. A ansiedade começa nas primeiras horas do dia. Antes do café da manhã, nossas mentes já estão a mil. E se isso acontecer, como vou lidar com isso? Mas a oração interrompe a espiral. Ela recentraliza o coração. Quando você se ajoelha nesses primeiros momentos, está dizendo à sua alma: você não está à mercê do medo hoje, você está ancorado na presença de Deus. Esse ato por si só quebra o domínio da ansiedade antes que ela possa criar raízes. Agora, pensem como Jesus orou diante da cruz no Getsêmani. O peso do mundo o pressionava. Seu suor caía como gotas de sangue. Mesmo em agonia, sua oração gerou rendição. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E dessa rendição veio força. Força suficiente para enfrentar a traição, a provação e a crucificação. Se o Filho de Deus encontrou paz por meio da oração em sua hora mais sombria, então certamente essa mesma paz pode firmar nossos corações nas tempestades que enfrentamos. Portanto, que esta seja a sua oração ao amanhecer. Senhor, entrego meus pensamentos ansiosos a Ti. Acalma o barulho dentro de mim. Enche-me com Teu Espírito para que o medo não governe minhas decisões. Que a Tua paz guarde meu coração hoje, como um soldado guarda o portão de uma cidade. Quando eu sentir a pressão aumentando, lembra-me de que Tu estás perto, mais perto do que a minha respiração, mais forte do que os meus medos. E aqui está o mistério. Quando você ora assim, a paz não vem simplesmente, ela permanece. Ela permanece enquanto você dirige, enquanto trabalha, enquanto enfrenta a incerteza. A oração constrói uma fortaleza dentro de você e nenhuma onda de preocupação pode destruí-la. Agora que nos ancoramos na paz, vamos nos aprofundar na oração de proteção, que abrange não apenas nossos corações, mas também nossas famílias, nossos lares e cada passo do dia que temos pela frente. Todos os dias, entramos em um mundo que não é neutro. Ele está repleto de desafios visíveis e batalhas invisíveis. É por isso que a oração matinal também deve ser um escudo. Não estamos apenas pedindo paz interior. Estamos convidando a mão de Deus para nos cercar como uma fortaleza. Nas Escrituras, Deus se revelou como um refúgio, uma torre forte, um escudo para aqueles que confiam nele. Provérbios 18, 10 declara: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Quando oramos por proteção, estamos correndo para essa torre, e nada, nenhum medo, nenhuma arma, nenhum plano, pode derrubar esses muros. Pense em Israel no deserto. De dia, eles eram guiados por uma coluna de nuvem, de noite, por uma coluna de fogo. Não era apenas uma direção, era proteção. Esse mesmo Deus não mudou. Sua presença ainda guarda seu povo. Quando você começa sua manhã pedindo sua cobertura, você está colocando sua vida e sua família sob essa mesma cerca divina. Veja como você pode orar assim: Senhor, coloque um muro de fogo ao redor da minha casa. Cubra a mim e a minha família com o sangue de Jesus, o sangue que fala de vitória e redenção. Designe os seus anjos para cuidar de nós, para estarem em cada porta, para nos guardar a cada passo que damos. Proteja-nos de acidentes, de tentações, de danos visíveis e invisíveis. Seja o escudo que desvia toda flecha, o refúgio para onde corremos quando o medo bate à porta. E aqui está a realidade. Quando você ora dessa maneira, você começa a andar com uma consciência mais profunda. Você não sai mais de casa às cegas. Você sai sabendo que o céu caminha com você. A viagem de carro se torna mais do que uma rotina. É uma jornada sob a vigilância de Deus. Seu local de trabalho se torna mais do que um prédio. É um campo cercado por seus anjos. Sua família não está apenas sobrevivendo ao dia. Eles estão sendo carregados por aquele que nunca dorme nem cochila. Este é o tipo de proteção que transforma não apenas a sua segurança, mas também a sua confiança. Você não vive em constante medo do que pode acontecer, mas na certeza de quem sustenta sua vida. A oração constrói essa certeza. Ela o desperta para a verdade de que você nunca está desprotegido, nunca descoberto, nunca sozinho. Agora, uma vez que oramos por paz e proteção, devemos também pedir a Deus por algo mais: a força para caminhar em sua vontade e a coragem para resistir ao que nos afastaria dele. Todos os dias, quer percebamos ou não, estamos em encruzilhadas.
Um caminho parece mais fácil, mas nos afasta do propósito de Deus. O outro é estreito, às vezes difícil, mas repleto de sua presença. O próprio Jesus alertou em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não estava falando apenas aos discípulos naquela noite no Getsêmani. Ele estava falando a cada um de nós que lutamos contra a fraqueza, a distração, a atração do pecado. A tentação nem sempre chega com chifres e fogo. Muitas vezes, ela sussurra. Ela vem disfarçada de conveniência, de concessão, de só desta vez. E sem a força da oração, caímos em armadilhas se pensávamos ser fortes o suficiente para evitar. É por isso que a oração matinal não se trata apenas de bênçãos, trata-se de preparação para a batalha. Você está armando seu coração antes mesmo de a luta começar. É aqui que o exemplo de Jesus se torna poderoso. No deserto, após 40 dias de jejum, Satanás atacou com todas as armas: fome, orgulho, ambição. Mas observe isto, Jesus não discutiu com sentimentos, ele respondeu com a palavra de Deus. Sua vida de oração o armou com as Escrituras tão profundamente que a tentação não conseguiu penetrar. Esse é o modelo para nós. A oração nos enraiza na verdade para que as mentiras não possam nos afastar. Então faça desta sua oração: Senhor, fortalece-me hoje onde sou fraco. Não me deixes enganar pelo que parece inofensivo, mas leva ao mal. Guarda o meu coração da amargura, os meus olhos da luxúria, as minhas palavras da negligência. Ensina-me a escolher a obediência em vez do impulso, a fé em vez do medo, a santidade em vez da transigência. Que cada decisão que eu tomar me aproxime de Ti. Quando você ora assim, não está pedindo a Deus que facilite a vida, você está pedindo a Ele que te fortaleça. E essa força te levará através de escolhas que ninguém mais vê, em momentos em que ninguém mais está observando. Essa é a força que constrói o caráter, que torna a sua vida um testemunho, que transforma o seu dia em um testemunho da graça de Deus. Uma vez que nossos corações estejam fortalecidos contra a tentação, podemos dar o próximo passo: confiar a Deus o desconhecido. Porque não importa quão preparados estejamos, a vida ainda nos surpreende. E somente a fé em seu plano perfeito pode nos dar coragem para enfrentar o que ainda não entendemos. Sempre haverá dias em que a estrada se curva de maneiras que nunca esperávamos. Quando as orações parecem não ser atendidas, quando as portas se fecham sem aviso, quando o sofrimento entra sem ser convidado. Nesses momentos, a fé é testada não pelo quanto entendemos, mas pelo quanto confiamos. Provérbios 3, 5, 6 declara: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Observe o mandamento: não se apoie em seu próprio entendimento. Essa é a parte mais difícil da confiança, porque nosso instinto humano quer controlar, explicar, prever. No entanto, Deus frequentemente trabalha em silêncio, tecendo propósitos que ainda não podemos ver. É como observar uma tapeçaria por trás. Os fios parecem emaranhados, os padrões parecem aleatórios, mas o outro lado é uma obra-prima. A oração é o que nos permite nos apegar ao tecelão mesmo quando o desenho está oculto. Pense em José no livro de Gênesis. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão. De fora, sua história parecia uma tragédia, mas nos bastidores, Deus estava organizando cada passo para um propósito maior: elevar José a uma posição que salvaria as nações da fome. O que pareciam desvios eram, na verdade, direção divina. Esse mesmo Deus está trabalhando em sua história. Então, aqui está a oração de confiança: Pai, eu entrego minha necessidade de entender. Quando as portas se fecharem, acreditarei que o Senhor está me guiando para algo melhor. Quando eu andar pelos vales, confiarei que o Senhor ainda está comigo. Acalme as dúvidas, silencie as mentiras e ancore-me em seu amor. Que eu viva não pela vista, mas pela fé em seu plano perfeito. E aqui está o fruto dessa confiança: paz na incerteza, coragem na provação, esperança na espera. Você não precisa mais carregar o fardo de descobrir cada detalhe, porque você sabe quem controla os detalhes. A confiança se torna a postura do seu coração, e a oração se torna um lembrete de que Deus está sempre à sua frente, preparando um caminho. Agora que estabelecemos o alicerce de paz, proteção, força e confiança, chegamos ao movimento final da oração matinal: entregar não apenas nossas lutas, mas nosso futuro, nossas famílias e nossas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Chega um momento na oração em que as palavras diminuem, quando as petições desaparecem, e o que resta é a rendição. Este não é o tipo fraco de rendição, é o ato mais forte que um crente pode fazer: colocar tudo que você preza nas mãos daquele que nunca falha. Seu futuro, seus filhos, seu casamento, sua carreira,
sua saúde. Quando você os entrega a Deus, você está declarando com sua vida: confio no autor mais que temo desconhecido. As Escrituras nos asseguram esta verdade em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Observe, ele não diz que conheceremos os planos. Ele diz que os conhece. E isso basta. O futuro pode ser nebuloso para nós, mas é cristalino para Deus. É por isso que render-se não significa abrir mão do controle. É confiar o controle ao único digno de possuí-lo. Pense em Abraão no monte, quando lhe pediram para depositar Isaque no altar. Foi o maior teste de confiança que um pai poderia enfrentar. No entanto, naquele momento de entrega, Deus se revelou como Jeová Jiré, o Senhor que provê. A provisão não veio antes da entrega de Abraão, mas depois. Esse é o mistério da confiança. Quando você libera o que não pode segurar, Deus libera o que só Ele pode prover. Então, que esta seja a sua oração. Senhor, coloco minha família em Tuas mãos hoje. Guarda-os, guia-os, molda seus corações para Ti. Entrego meu futuro a Ti, não a minha vontade, mas a Tua. Abra as portas que precisam ser abertas e feche-as se me prejudicarão. Guia-me passo a passo, mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho completo. Que meu legado seja a fidelidade, meu tesouro seja Cristo e minha confiança seja que sou sustentado pelo Teu amor. E aqui está o fruto dessa entrega. Você começa a viver com mais leveza. O medo afrouxa, a ansiedade enfraquece. Porque você sabe, lá no fundo, que o mesmo Deus que manteve José na prisão, que sustentou Israel no deserto, que ressuscitou Jesus do túmulo, é o mesmo Deus que está zelando pela sua família e escrevendo seu futuro. Agora, depois de paz, proteção, força e confiança, e depois de colocarmos nosso futuro em suas mãos, há um último passo: elevar nossos corações em gratidão e adoração, selando a oração com gratidão por quem Deus é e por tudo que Ele já fez. Toda oração verdadeira encontra sua plenitude não em pedir, mas em agradecer. A gratidão é o selo que sela nossas orações com fé. É a linguagem que transforma pedidos em adoração, preocupações em confiança e manhãs comuns em solo sagrado. Filipenses 4:6 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ação de graças não é opcional. É a chave que abre a porta para a paz de Deus. Por quê? Porque quando você agradece a Deus, você muda seu olhar. Você para de olhar para a montanha e começa a se lembrar daquele que já moveu montanhas por você. A gratidão reconfigura seu coração. Ela o lembra de sua fidelidade passada para que você possa confiar nele para o amanhã. É por isso que a ação de graças é mais do que palavras. É uma arma contra o desespero. Cada obrigado é um lembrete para a sua alma. Deus nunca me falhou e não começará agora. Pense em Paulo e Silas na cela da prisão. Acorrentados, espancados, cercados pela escuridão, e ainda assim, escolheram cantar hinos de louvor. Sua gratidão se tornou uma canção, e essa canção abalou os alicerces da prisão até que as portas se abriram. A adoração não mudou apenas seus corações, mudou suas circunstâncias. Esse é o poder da gratidão. Ela quebra correntes que você nem sabia que prendiam. Então, vamos encerrar a oração na manhã com este espírito. Pai, eu te agradeço pelo dom da vida hoje. Agradeço pelo ar em meus pulmões, pela família que me deste, pela graça que me sustenta. Obrigado pelas batalhas que lutaste por mim, que eu nunca vi. Obrigado por ser meu refúgio, meu curador, meu provedor, meu amigo. Eu te adoro não apenas pelo que fazes, mas por quem és, o Deus imutável, fiel e amoroso que reina para sempre. E aqui está o que acontece. Quando você encerra seu dia em gratidão, você entra nas horas que virão não vazio, mas transbordante. A gratidão muda sua perspectiva, a adoração fortalece seu espírito e a alegria surge onde antes havia medo. Você carrega consigo a certeza de que seu dia não é aleatório, ele é abençoado, protegido e guiado. Agora a oração está completa. Mas antes de sair, dê este passo de fé. Digite amém nos comentários como sua concordância pública com esta oração. E se esta palavra tocou seu coração, compartilhe nos comentários pelo que você é mais grato hoje. Sua gratidão pode despertar fé na vida de outra pessoa. E não se esqueça, inscreva-se no Bible Voices e assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Pode ser a palavra exata que você precisa para esta temporada. Que a paz de Cristo o guarde, que a sua presença o guie e que seu amor o sustente em cada passo hoje.